Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. Você já conhece o nosso programa, o programa da Igreja Batista Renovada Água da Vida. E uma vez por mês nós temos o ConvidaCast, onde nós trazemos sempre um convidado, sempre uma pessoa muito especial que vem aqui para bater um papo com a gente e trocar ideias, experiências. Hoje está conosco aqui Pastor Jonas Neves. Prazer. Pastor Jonas está conosco aqui e a gente vai ter que ficar de olho no relógio, porque antes de começar aqui a gravação, já foi 1 hora de conversa aqui, né? Então, nós vamos ter que dar uma cortadinha aí para que a gente possa aproveitar bastante. Então, em primeiro lugar, pastor, obrigado por estar conosco. Se apresenta aí quem é o Jonas Neves, se é casado, filhos, netos. Conta um pouquinho de quem é o Jonas Neves para nós aí e obrigado por estar com a gente. É uma alegria grande estar com vocês aqui nesse programa, que certamente tem um grande significado, né? Porque tem abençoado a tanta gente. É verdade. Um privilégio para mim. Amém, pastor. Agradeço o convite, espero ser útil. Amém. Né? E atender algumas expectativas, né? Jonas Neves é o meu nome, na verdade é Neves de Souza, pouca gente sabe, né? Eu sou um paranaense, na verdade de Maringá, né? No Paraná, e já no ministério há alguns anos, né? É só para ter uma ideia, eu estou com 71 e eu comecei com 19, então tem um tempinho. Bom tempinho. Um bom tempinho. Casado com Solange, a mulher mais bonita do Brasil, me perdoem os senhores, né? Somos casados há 49 anos, estamos fazendo agora 49 anos de casados. Pertinho da bodas de ouro, que chama, né? No ano que vem temos bodas de ouro. Que legal. Se Deus quiser. Que maravilha. Né? Eu tenho 4 filhos biológicos, uma filha adotiva, todos já casados, todos na sua vida profissional, 14 netos. Opa! E o privilégio, né, de ser um dos pastores hoje, depois de 23 para quase 24 anos de pastorado na Igreja Batista do Povo, aqui em Vila Mariana. Agora sou um dos pastores, né? Continuo no ministério ali. E continuando servindo ao Senhor, que de aposentadoria não tem nada. Não tem jeito, né, pastor? Não tem. A gente corre, mas não. Eu faço a minha projeção, né? Daqui 3, 4 anos, mas depois eu falo. A palavra final é do chefe, né? Verdade. Legal. Pastor, conta um pouquinho do seu chamado. Como é que começou? Porque a gente, eu digo chamado, mas é muito particular hoje. Eu digo que eu não acredito mais no chamado. Eu digo que hoje a pessoa tem que querer, né? Então, escuta a voz de Deus e fala, eu quero. Porque não é fácil, né, pastor? Não sei como é que foi o teu comecinho. Fala um pouquinho pra gente conhecer essa história, claro, a sua trajetória aí. Claro. Eu sou filho de um casal, sou um dos filhos, nós somos 4. Eu sou mais novo. Para a idade da minha família. O mais velho faleceu agora já com quase 90 anos. Puxa vida. Tem mais 2 irmãos ainda. E o meu pai e minha mãe sempre foram muito tementes a Deus. Se converteram, meu pai veio do espiritismo, de uma situação muito complicada no Rio de Janeiro, e se converteu aos 22 anos. Ele pretendia suicidar. Caramba, pastor. Fui evangelizado pelo tio dele numa mesa de um bar e os 2 bêbados. Mas o tio disse, você precisa ir para uma igreja, porque é do jeito que você está. E ele foi, aceitou Jesus, criou-nos no evangelho, muito comprometidos. E eu não me lembro do meu, assim, o dia em que eu fui chamado. Sei. Eu fui criado com aquela sensação, ninguém me ensinou, mas igreja para mim era a minha segunda casa. Fazia parte já, né? Eu não entendi o mundo sem entender a minha casa e a igreja. Desde criancinha? Desde criança. Foi o meu caso também. Aos 7 anos eu entreguei a minha vida a Cristo. Assim, num culto de quinta-feira, em Maringá. Eu me lembro como se fosse hoje, uma noite gelada e de muita chuva. Naquela ocasião o Paraná era frio e nevava e era, né? Estávamos numa reunião de quinta-feira à noite, num grupinho que talvez 15, menos de 20 pessoas. Era uma reunião de oração com um pastor americano na Convenção Batista Brasileira. E uma coisa que eu achava interessante nele é que ele pregava mascando alguns... Não era um chiclete, sei lá, ele sempre... Era uma coisa assim. Já idoso, baixinho, gordo.
E ele terminou de pregar naquela reuniãozinha e fez um apelo. Eu não sei se tinha pessoas não crentes lá. E na hora do apelo cantava um dos hinos do cantor cristão. Uhum. À minha frente tinha uma senhora idosa. E ela cantava e a veia subia e descia, subia e descia. Eu, criança de 7 anos, ficava olhando aquela veia. De repente, a letra do hino começou a entrar no meu coração e veio assim. Eu não esqueço disso. Eu nunca fiz uma decisão pública por Jesus. Vou fazer hoje. Levantei a minha mãozinha e fui o único. Uhum. Então essa foi a primeira marca. Assim, eu tomei uma decisão sem nenhum... O momento de Deus. Né? Não houve nada emocional. Dali para frente, de fato, a minha vida continuou servindo ao Senhor. E aos 8, 9 anos de idade, eu comecei a olhar para mim assim, olhando pastores e tal, me comparava um pouco com eles. Uhum. Eu gostava do que pensavam, eu gostava do que fazia, eu queria fazer aquilo. Eu disse, é isso que, puxa, que coisa legal. Aquela coisa da criança. Sim. Né? Aos 13 anos eu tinha plena convicção do meu chamado. Não tive um dia. Não tive uma experiência assim, naquele dia, tal hora. Mas uma construção, então, né? Uma construção. Que legal, que bacana. Uma construção. Uhum. E assim eu me formei, né? Depois fui prestar serviço militar, eu vi aquela coisa toda. E eu dizia, porque eu fui muito influenciado pelo meu irmão, um dos meus irmãos, que quando prestou serviço militar, e eu cresci também pensando em ser um militar. Em ser um militar. Uhum. Mas aos 12 anos de idade, família pobre, comecei a trabalhar como faxineiro numa ótica e me tornei ótico. Eu sou profissional de ótica. Ah, não sabia. Detalhe interessante. Eu sou profissional de ótica. Que legal. Na minha carteira profissional está registrado lá, ótico. Que legal. E fui bem sucedido naquilo ali, etc., como funcionário, né? Como gerente de loja. Trabalhei em surfaçagem, que é fabricação de lente, montagem, etc. Tudo. Mas o meu coração ardia por almas. Então, meu plano era talvez ir para o exército, porque de família muito pobre, e eu então continuaria tendo um salário para ajudar meus pais e, ao mesmo tempo, faria um seminário. Mas Deus mudou os planos. Logo que terminei o serviço militar, uma experiência muito grande, que só isso aqui ia tomar todo o meu tempo. Foi num encontro, aqueles chamados encontros de renovação espiritual que nós tínhamos. Sim. Isso em 1980, janeiro de 83, uma experiência grande em Porto Alegre, e um chamado de Deus assim, não um chamado, mas aqui assim, a hora, né, que eu consagrei ao Senhor, fiz alguns testes com Deus, alguns questionam, mas eu precisava de uma prova de Deus, cumpriu-se tudo naqueles dias conforme eu tinha pedido a Deus, e dali deixei tudo, fui para o seminário, onde me formei, em Belo Horizonte, no STEB. Fui seminarista da Lagoinha por 5 anos. Me casei lá. E... Quando o pastor foi, não tinha alguém que recebeu? Como é que foi? Em Belo Horizonte? Eu fui me mantendo com o salário, o acerto que eu fiz da minha... O meu patrão era crente, então ele fez um acerto de contas que não precisava fazer. Como se ele tivesse me demitido. Entendi. Arrumou o dinheiro. E eu fui... porque tive um encontro, participando de um encontro lá em Ponta Grossa, na ocasião, onde estava o pastor René Feitosa. E os pastores, porque a igreja em Maringá foi criada basicamente a partir da minha casa. E os pastores que vinham de Curitiba para lá, eles ficavam hospedados em minha casa. E eu era muito contra a renovação espiritual. Eu era batista bem formado desde a infância, eu era batista. Eu aprendi doutrina batista na igreja, não foi no seminário, né? Então eles me levaram para esse encontro de renovação espiritual e lá o pastor René estava falando. Então eles me levaram a conversa com o pastor René e ele disse, Jonas, o seu lugar é lá no STEB, etc. História longa. Então de lá fui direto para o STEB com o meu sustento e esperando em Deus assim, olha, se eu tenho dinheiro para 2 meses, para pagar tudo por 2 meses. Se até o 3º mês Deus não levantar ninguém sem que eu saiba, sem que eu tenha falado, aí eu não tenho mais dinheiro para me manter. E o meu passo é voltar para casa e para minha profissão. Que eu não tenho para quem apelar, não conheci ninguém em Belo Horizonte. Um dos pastores de Curitiba, o pastor Raul Weigert, que é um dos nossos heróis do Movimento Batista Nacional no Paraná, já faleceu, soube que eu estava em Belo Horizonte no STEB.
E ele era um dos pastores que tentava conversar comigo sobre renovação espiritual e eu não aceitava. Menino de 16 anos, 15 anos, eu não aceitava. Então, quando ele soube, ligou para o meu irmão e disse: Jonas está no STEB? Sim, ele está no STEB. Então eu vou ajudar o Jonas. Que legal. Ele entrou em contato com o STEB, procurou saber qual era o valor, eu era aluno interno, e ligou então depois para o meu irmão, falou: liga para o Jonas que a partir do mês que vem a nossa igreja vai mantê-lo. Que joia. E ninguém sabia da história, nem meu irmão. Aí eu entendi, já mais um passo. Que era Deus mesmo mudando a vida, né? Foi mais um passo que foi se somando aos anteriores e aos outros que vieram, muitos depois. Né? Que legal. Marca do ministério. Isso eu estava com 19 anos ainda. Nossa, bem novinho ainda, né? Novinho. Bem novinho. Está conosco também aqui, nos ajudando, o pastor Ítalo. Ele está aqui por detrás das câmeras, nos ajudando na parte técnica, mas daqui a pouco ele vai participar também, fazendo alguma pergunta para o pastor Jonas, tá bom? Estou tentando com a câmera para me filmar. Tá bom. Pastor, a gente vai ter que correr porque eu sei que o senhor tem muita história, né? Mas vamos dar um pulinho aqui na sua história, na sua trajetória. Quando eu li o livro dos Batistas Nacionais, o manual, a história dos Batistas Nacionais, a gente tinha aquela sigla ALBAMA, eu não entendi o que era aquilo. E quem me explicou um pouquinho, mas com muita dificuldade, foi até o pastor Enéas, que era ALBAMA e tal. E o pastor fez parte, né? O pastor tem uma história lá no Amazonas, tudo. Conta um pouquinho pra gente, porque essa é com certeza deve ter sido uma das experiências mais marcantes da sua vida. Sem né? dúvida. Eu precisaria de um mês para contar a história. A ALBAMA, ela foi fundada pelo pastor Rosivaldo de Araújo, quando ele era o presidente da Igreja Batista Missionária de Belém, no Pará. Belém do Pará. Ele, tendo informações sobre a situação do campo missionário da região, que abrangia Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão. Esses estados, 7. 7 estados. E o quadro de abandono em que viviam os missionários, porque nós não tínhamos uma estrutura denominacional que os abrigasse. Sim. Ele, então, resolveu fazer um encontro em Belém e fez um convite a esses missionários, que eram de grupos igrejas independentes, mas de linha batista. Sim. O pastor primeiro nosso foi para o Amazonas, e ele que fez esses contatos. Esse grupo veio, e dali, depois da conferência, liderada pelo pastor Rosivaldo de Araújo, surgiu a ideia de criar uma associação. O pastor Rosivaldo, muito criativo, ele disse: esses homens não podem ficar sozinhos. Então criaram a ALBAMA para dar cobertura a esses pastores. O que significa exatamente a sigla, pastor? Aliança Batista Missionária da Amazônia. Da Amazônia. Tá. Esse é a ALBAMA, Aliança Batista Missionária da Amazônia. O nome dado pelo próprio pastor Rosivaldo. Então ela existiu por um tempo independente. Sim. Não era da convenção, não tinha ligação, né, os pastores com a ordem. Chegou um momento, então, que eles entenderam que não dava para continuar o trabalho assim, só nas mãos daquela região. E o pastor Rosivaldo entendeu que se a convenção assumisse esse trabalho, nós teríamos futuro. O pastor Rosivaldo já era da Convenção Batista Nacional? Já. Nessa época? Já. Né? O Rosivaldo foi dos primeiros. Foi dos primeiros, dos pioneiros. Quando né? iniciou, antes de existir a Convenção Nacional, que havia a AME, Aliança Batista Missionária Evangélica, né, que foi a origem das convenções que se renovaram, o Rosivaldo já era envolvido junto com o pastor Enéas e outros, né? Pastor Rego Nascimento. Nascimento. Então entendeu que era hora de criar e tiveram uma reunião do conselho da ALBAMA. Naquela altura eu tinha dado início à igreja, que hoje é a Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, como seminarista da Lagoinha, e eu estava pastoreando a Getsemane, tinha uns 3 anos, 4 anos. E nessa reunião lá eles entenderam, então vamos levar para a convenção a ideia da convenção receber a ALBAMA, passar a ser um órgão convencional. Mas e quem vai dirigir? Então, na discussão lá, eu não conhecia o pessoal, surgiu o meu nome. Até hoje eu não sei por que surgiu o meu nome, eu nunca perguntei. Então surgiu meu nome para para liderar o campo. O pastor Rosivaldo veio, e eu não tenho tempo para contar aqui, mas eu tive uma experiência com a Amazônia aos 13 anos de idade, ainda na Convenção Brasileira. Experiência com Deus. Sim. E eu nem sabia. Não dá para contar a história. Eu vou escrever alguma coisa. Sim, escreve sim, pastor. Né?
E quando veio, eu já sabia. Eu tinha estado na convenção em Goiânia, no mês de julho daquele ano, 1977, eu acho. E lá eu vi um filme de um colega, que foi meu colega de classe, que estava liderando, ajudando a fazer um trabalho para a convenção. E eu vi os filmes e eu falei, isso é um trabalho missionário que eu gostaria de estar envolvido. Contei para a igreja e disse assim, para Getsemane, eu estou orando a Deus para levantar alguém. Se ninguém for, eu vou. Então fui para a Amazônia, não vou contar os detalhes agora, a convite. E naquela mesma noite, naquela mesma ocasião, no Complexo, em Salvador, a Obama foi recebida como órgão da Convenção Nacional e eu fui eleito o secretário executivo. Deixei a Getsemane e fui para lá para desenvolver o trabalho. Então, dos mais fortes para mim, por exemplo, que não dá para contar todos, meu trabalho seria fortalecer as igrejas, criar as convenções, abrir ordem, né, e fortalecer o campo missionário. Foi o que nós começamos. Criamos a Associação de Pastores e Igrejas em Rondônia, depois criei a Associação de Pastores e criamos, então, a Convenção Regional, criamos a Ordem Regional. Então, considerei meu trabalho de Rondônia e Acre terminado e fomos para as outras regiões com o Amazonas. Criamos a primeira Batista Nacional de Roraima, que hoje é a igreja que domina o campo, porque nós estamos em todo o estado de Roraima e em vários países vizinhos ali com os nossos missionários. Nós não tínhamos nenhuma na ocasião, né? E nos voltamos, então, aula no seminário, né? É muita coisa. Tem muita coisa para contar e graças a Deus o campo está lá. E o pastor teve alguma experiência assim, porque o Amazonas hoje é uma coisa, o Amazonas há 40 anos atrás era outra coisa. Teve alguma experiência assim que marcou, vamos dizer assim, diretamente mesmo no campo, por exemplo, alguma situação que o pastor ficou amedrontado com alguma coisa? Porque como o pastor falou, tem muita coisa para falar, né? Mas teve assim alguma coisa... Sim, eu fui para estabelecer igrejas. Sim. Abrir igrejas e conectar as igrejas. E o Amazonas, eles sabem disso, daqui 10 dias eu estou lá, vou pregar lá. Né? Legal. Eu nunca saí da Amazônia, nunca saí, porque eu sou missionário de nascença. Eu fui criado na minha casa juntando ovo de galinha e tomate para vender, para juntar dinheiro para missões. Então missões para mim é uma cultura, e deve ser a cultura da igreja. Faz parte do sangue, né? Eu não entendo igreja, não entendo pastor, não entendo um crente que não tenha veia missionária, porque Jesus era missionário. Exatamente. O Pai o mandou com a missão e ele nos mandou para dar continuidade à missão. Exatamente. Né? E eu cheguei lá e uma das coisas era que havia a ideia de plantação de igrejas na cidade, mas não havia uma ideia madura de missões. Nós tínhamos uma igreja muito doente, muito difícil, porque era um povo sofredor. Sim. Né? E a minha vivência com eles ali me fez ver assim, que a visão de igreja que tinham não era a visão de igreja que eu conheço das Escrituras. Não eram hereges, mas a formação acadêmica era muito curta, o conhecimento bíblico era tido dali, e tinha muito problema no campo. E a crise entre igrejas e pastores era muito forte. Note que eles não estavam ligados a ninguém. Sim. Não tinha um órgão que os apacentasse. Né? Então a grande crise é que eu não conhecia. E só quem já viveu isso sabe. Eu não conhecia essa história, eu não sabia que podia existir isso. Sim. E me permitam, eu estou indo para lá, eu amo, e pode isso chegar aos ouvidos deles, mas eles sabem, eu vi os pastores como ovelha que não tem pastor. Aquilo para mim foi muito difícil. Sim. Porque se o pastor é ovelha sem pastor, imagina o campo. Nossa. E era um local, como eu falei, né, muitos anos atrás, a Amazonas era um local muito precário, né, pastor? Era precário. Em todos os sentidos, né? Era precário e era fechado. Porque foram mandados para lá grupos grandes de missionários. Nada a ver com a nossa convenção, mas assim, lotaram aviões do sul, do sudeste, para mandar para lá. E despejaram missionários não preparados, que causaram muito escândalo. Missionários que chegaram a ficar 3 meses e voltaram, quando a igreja tinha preparado casa e tudo para eles. Então ninguém de cá tinha credibilidade. Entendi. E eu sou do sul. Vim de uma igreja de origem de Lagoinha, depois eu tinha uma igreja sólida, dava aula no seminário. Então me receberam como um pária.
Porque eles também não tinham nada, compromisso com convenção. Eles não sabiam o que era convenção. Então ele teve que levar essa ideia de convenção, essa ideia de ordem, criar tudo isso, mostrar como é que é um trabalho em conjunto no campo missionário. A maioria absoluta dos pastores eram filhos das próprias igrejas. Isso me doía muito. Isso me doía muito. É mais ou menos como você, solteiro, criar uma família de filhos adotivos das mais diversas origens. Sim. Agora você não sabe o que fazer, além de não ter recurso financeiro. Como pastor, para mim, nós tivemos muita crise financeira. Eu tive muita falta financeira. Sim. Na minha casa, na minha família. Já era casado quando o pastor foi? A minha terceira filha tinha 2 meses de idade. Puxa Quando eu assumi a Obama, a minha filha não tinha nascido ainda. Eu assumi em setembro, minha filha nasceu em dezembro. Puxa vida. E fomos em janeiro, fevereiro, com a esposa. Eu fui logo no início de janeiro. Um desafio. Quando o pastor estava estabelecido, tudo. Passei a minha igreja, a Getsemane, para o pastor Jorge Linhares, que está lá até hoje. Né? Fez um excelente trabalho, cresceu muito. E uma das minhas alegrias, né? Porque nós queremos que os nossos filhos cresçam. Uma das minhas grandes alegrias é ver o que o Jorge fez com uma igreja que eu tinha começado. Nós não tínhamos ainda nada na igreja. Ainda estávamos terminando o templo e tal. Então, tudo aquilo, eu disse assim, eu larguei tanta coisa. Como é que eu posso fazer com essa falta de credibilidade que os obreiros de lá, o que eles chamavam de sul, têm? Como é que eu vou chegar no coração desses pastores? Eu tinha 27 anos, 26 para 27 anos de idade. Nossa, muito novo. Os pastores de lá, a maioria absoluta, tinham 40 anos, 38 anos. Né? O pastor Batalha, que é quem me hospeda agora nessa ida, eu vou para lá para falar para os pastores e ir para a convenção, não vou para a igreja. O pastor Batalha tem a mesma idade que eu. Então nós dois tínhamos 27 anos, 26 anos. Era o único que me abraçou. Então aquela crise foi para mim, não foi a minha crise pessoal, foi a crise da igreja. Deixar a Getsemane, que é uma igreja que eu plantei, que já aquela altura estava indo muito bem. Eu era um dos 3 pastores mais bem pagos em Belo Horizonte, da nossa convenção. Puxa vida. E deixei tudo para ir sem salário. O Rosvaldo falou, olha, eles propuseram um salário para você, na ocasião eram 10 salários mínimos, mas é você que vai ter que fazer seu salário. O seu e dos obreiros. Né? E eu pegar minha esposa, 3 filhos, né? Eu com 27 anos de idade, tá? Então você vê que eu tive filho cedo, eu me casei cedo. Casou cedo, me casei com 22 anos. Nossa, e eu tinha proposta de ter filhos cedos, para dedicar a minha velhice ao ministério, e foi tudo muito planejado. Sem prejudicar os meus filhos, caso eu ficasse doente e tivesse dificuldade financeira. Eu sonhei a minha vida, porque a minha casa era uma casa que dos meus pais, hospedava pastores, e eu via a situação que os pastores viviam. Não é fácil, né? Era o início de renovação espiritual. Então eu fui com toda essa cultura para a Amazônia. Né? E, então esse foi o trabalho, para eu poder trabalhar a minha vida emocional. Eu fiz um planejamento antes para lá, expus para eles os planejamentos, eles não acreditaram, não aceitaram, e eu falei, Deus me deu o planejamento. Tanto que eu comecei por Rondônia, porque os pastores de lá aceitaram o planejamento. Né? Eu vim de Rondônia agora, né? Tem menos de 2 semanas. Fomos para um evento de lá da convenção. E eu vejo hoje o que está lá, eles acreditaram. E hoje o trabalho de Rondônia é muito maior do que de toda a Amazônia, com exceção do Pará. Por quê? Porque eles acreditaram e trabalham em cima daqueles mesmos princípios até hoje. Então, valeu a crise. Tá? A grande bênção é que ele não me trouxe uma crise pessoal, embora tenha as emoções, não trouxe crise na minha família até hoje. A esposa entendeu tudo direitinho? Tudo. Ela era novinha também. Ela é 2 anos mais nova do que eu. Nossa, ela tinha 25. Quer dizer, ela era uma criança. Uma criança, né? Mas aí vem, me permita acrescentar aqui a história, talvez obreiros nos ouçam, a história de um obreiro que teve a oportunidade de escolher o cônjuge enquanto ainda estava no seminário. Tá. Porque faz diferença ir um obreiro para o campo. Sim. Que já foi se preparar quando estava casado, às vezes até tem filhos. Né? Eu já vim com essa cabeça. Note bem, o histórico vale. A minha casa era uma casa de pastores. Né? Ainda na Convenção Brasileira. E continuou quando começamos a renovação espiritual. E eu, ainda criança, eu ouvia muitas vezes. E tinha conhecimento da crise de pastores na sua vida familiar. E quando eu comecei a pensar na escolha como pastor, eu dizia assim, todos eles, quase todos eles, escolheram a sua esposa quando ainda não tinham convicção da sua chamada ministerial. A esposa que eu escolher, ela tem que estar disposta a pagar o preço
que eu acho que eu vou pagar. Porque eu saí de casa com a disposição para trabalhar com índios. Eu nunca pensei em ser pastor de igreja. E foi assim que, quando eu conheci a Solange, nos primeiros meses de conversa, eu não comecei namorando, eu comecei conversando. E era a pauta da minha conversa. Tudo que eu posso dar para você é uma boa choupana à margem de um dos rios da Amazônia ou numa tribo indígena, porque eu vim me preparar para trabalhar com índios. E toda a conversa do nosso namoro, ela era filha de classe média, é a filha única, tem um irmão, mas ela era a única menina. Única mocinha, tratada por toda a família, inclusive os não crentes da família, era o Dodói, porque foi a primeira neta. Sei. Né? Eu dizia, você é aluna de colégio batista, de classe média. O pastor conheceu ela no seminário? Não. Não. Eu não deixei ela fazer o seminário. Eu a conheci em Lagoinha. Na Lagoinha. Como líder de crianças. Eu olhava ela passando com aquela renca, como diz o menino, aquela renca de criança atrás, eu dizia, é um bicho desse que eu gosto. Fui procurar saber quem era, e casualmente, pastor Paulo César, que era meu colega no Paraná, casou-se com a irmã do pastor Márcio, que era minha amiga também, eu era seminarista da Lagoinha, e ele me convidou, olha, eu quero que você seja um dos acompanhantes do meu casamento. Eu vou te mostrar a menina que você vai ser, então, o damo, né? O meirinho, que seria o título, mas dessa dama de honra. E quando eu fui conhecê-la, ela era a menina pela qual eu estava orando já há uns 3 ou 5 meses, olhando, mas eu não me aproximava. E fui com ela, então, que dali nós nos conhecemos, no púlpito, no casamento do Paulo, né? E desenvolvemos um relacionamento de amizade, de falar da vida. Né? E eu descobri que ela não tinha juízo, topou a parada para enfrentar o ministério. Tá vendo só? Eu era um seminarista sem dinheiro mesmo, né? Então valia tudo. E ela topou, os pais apoiaram, conversei com os pais antes do namoro, esse é o meu projeto de vida. Né? E foi dali então que fomos juntos para a Amazônia e pudemos desenvolver um trabalho tão grande que em pouco tempo pudemos estruturar o campo, né? E vencer aquela barreira que nós tínhamos no Amazonas, ver o resultado em toda aquela região. Deixamos então o Ronald. O Ronald foi o Ronald era o meu zelador, o meu office boy. Sei. No escritório na Alabama, em Belém. Por quê? Porque ele era estudante do Seminário Betel Brasileiro, na Paraíba, e veio, porque a família toda era do Pará, ele veio para fazer o último ano no nosso seminário, onde eu também dava aula em Belém. E o seminário passou por uma crise, e eu trouxe o escritório da Alabama a pedido do pastor... fugiu o nome agora aqui, que era o diretor do seminário. Ele disse, por que você não traz a Alabama para cá, para a gente poder fazer o trabalho juntos aqui, e você me ajuda no pagamento das despesas do prédio. Eu fiz isso e vi o Ronald lá. E trouxe o Ronald para trabalhar comigo. Falei, você não está trabalhando? Não, então eu preciso de um office boy aqui. Vi que ele era um pastorzão, ainda no último ano do seminário. Nas férias eu o mandei visitar o campo. Voltou todo empolgado e com um relatório altamente positivo do campo, dos obreiros, que eu perguntei. Quando então eu decidi aceitar o convite de Lagoinha para voltar, para ser pastor lá, ele estava preparado e assumiu o meu lugar, deu continuidade e está em missões até hoje. Com a criação o Ronald, para quem não sabe, a gente aqui falando nomes assim, né? Às vezes alguém está acompanhando. O Ronald é o responsável pela JAMIA, Junta Administrativa de Missões da Convenção Batista Nacional. É o secretário administrativo já há muitos anos, trabalha, a gente tem uma amizade há muitos anos, porque desde que a gente começou a ajudar missionários, inclusive foi um apelo que o senhor fez lá no púlpito uma vez, lá na Batista do Povo, eu estava lá. Olha. Que a Lagoinha tinha que abrir mão de 10 casais de missionários, nós assumimos um. Eu trouxe o desafio para a igreja. E sustentamos até 2 anos atrás. Agora já emancipou tudo, né? Muito obrigado. Casar uma pinga, então fica essa experiência. Vocês, pastor Ítalo, tem alguma... Antes da gente chegar agora no capítulo Lagoinha, o pastor contar um pouquinho da sua experiência na Lagoinha. Tá. Se o pastor Ítalo tem alguma pergunta... Deixa eu ver. Tá. Conferindo se o microfone está ligado aqui. A Convenção Batista Nacional está com um projeto, nem sei se eu posso sair falando assim do jeito que eu estou falando aqui, né? Mas é um projeto que vai sair do papel. A gente teve a reunião do CEPLEX, eles comentaram. Para jovens entre 15 e 25 anos,
se formarem, que tenham chamado missionário, né, participarem lá de uma imersão para aguçar essa veia missionária, né, para se preparar para o início de um preparo para ir para o campo missionário. Hoje, como que o senhor enxerga, assim, a juventude, ela tem, o senhor vê, digamos, um futuro na questão do campo missionário nos jovens de hoje, ou o senhor enxerga que isso está um pouco abalado na igreja, existem poucos jovens com interesse em se tornarem missionários, e se o campo também, o senhor tem experiência aqui de Brasil, né? Se hoje a gente precisa olhar mais para dentro do Brasil do que para fora, ou se não existe essa diferença também? Oito, na sua pergunta, fantástica e pontual, e eu queria que todo mundo abrisse meus ouvidos para ouvir o que eu penso sobre o assunto. Primeiro, eu te agradeço porque eu estou chegando para a convenção agora, para a presidência da Jami agora. Eu fui eleito presidente da Jami, eu estava nos Estados Unidos, e eu voltei agora, né? Então, ainda não tenho, eu não tinha conhecimento dessa conversa do CEPLEX, que para mim é uma gratíssima surpresa. Eu fui criado com a visão missionária, que a igreja não só fazia campanha para missões, mas ela pregava missões, ela investia na sua mocidade. Os missionários americanos, o que mais falavam era sobre missões. Eu fui criado aos pés dos missionários americanos, ainda na Convenção Brasileira. Eu acho que essa ideia, eu diria, para agora, é a mais atual possível que a Convenção pode ter. Por quê? Porque ela está mirrando a ideia de jovens. Os pais hoje, dada a prosperidade que posso admitir, porque aos meus 71 anos eu sei o que é o Brasil também nos últimos anos, né? Nós temos tido uma boa melhora e os pais têm investido muito na formação acadêmica dos filhos. Sim. As igrejas têm trabalhado muito com os jovens daqui. E nós não temos investido nos missionários. Nós não temos missionários jovens no campo. Tá? Aliás, só abrir um parênteses, nós temos dificuldade até, pastor, para jovens pastores. É uma dificuldade, seminário, às vezes, a gente vê, eu faço parte do exame teológico, da Câmara Teológica, eu que aplico o exame teológico nos candidatos aqui de São Paulo. De 10 candidatos, 3, 4 têm menos de 40 anos. Então, eu tenho viajado já pela Jami alguns estados do país e já até conversei com alguns colegas de outras regiões e nós vamos ter que fazer um trabalho pontual e eu estou organizando a ideia, estruturando a ideia, eu não sabia, entendeu? Então já vou buscar a ideia que já está pronta, para que eu vou reinventar a roda? Trabalhar juntos, porque uma das minhas sugestões ao Complexo seria exatamente esta. Nós precisamos nos voltar agora para o levantamento de novos obreiros, da mesma forma que temos nos levantado para missões. Eu posso dizer já um parênteses aqui, que não é o capítulo agora da nossa conversa, mas que a Jami está indo excelentemente bem. Eu cheguei de lá agora, segunda-feira eu estive na sede da Jami, reunido, eu cheguei terça-feira. Fui pregar lá e eu faço assim, sempre que eu vou pregar em Belo Horizonte, eu aproveito um tempo lá na Jami, nesses últimos. E está indo bem, financeiramente bem, o corpo missionário indo bem, a estrutura acadêmica da Jami está excelente. Melhorou muito, muito. Eu fiquei assim, é um brinco, é um presente que nós... Eu sou muito crítico, por natureza e por função, é nossa visão ser crítico, porque senão não melhora nada. Né? E à luz da barbárie, entre aspas, que nós temos tido na formação acadêmica, eu vejo que a formação da Jami está maravilhosa em termos acadêmicos, em termos vocacionais, pastorais. E eu estava me organizando para levar essa ideia, que agora, Ítalo, obrigado pela coisa, que já vou procurar me inteirar dessa ideia, que nós temos que fazer um trabalho específico com os jovens dentro das igrejas e temos que começar com as ordens de pastores, tá? Para o levantamento de jovens vocacionados. Senão, eu vou dizer, daqui 20 anos, nós não temos mais missionários. Porque os que estão no campo são jovens hoje, conforme o campo em que estão. Daqui 20 anos, não vão dar conta. Inclusive, né, pastor, eu tenho muitos amigos missionários. Conheço alguns que já estão se aposentando. E missionários fora do Brasil.
eles têm a oportunidade de colocar alguém de lá, né? O tal de autóctone, né? Que é alguém da terra. Mas não é fácil. Mas não é fácil. Não é fácil. E talvez o trabalho deles hoje tem sido essa preocupação. Agora, no Brasil, como essa colocação que ele fez, é preocupante, pastor. Preocupante no Brasil, porque a gente vê um apelo muito da igreja, como é que eu posso dizer? A igreja dos eventos, a igreja dos movimentos, e há uma superficialidade muito grande na nossa juventude. E para uma pessoa como eu, por exemplo, que já estou na reta final, vamos dizer assim. Eu estou na sua frente. Né? Então, o senhor ganha algumas Estou na finalíssima. algumas posições, né? Mas é muito preocupante, pastor. Muito preocupante. Quando eu faço os exames teológicos lá, que eu vejo a idade, às vezes pastores com 50 e poucos, 60 anos, eu falo, para muitas igrejas não tem mais o linguajar. Não alcança mais. Você fala, segundo estatística, para 10 anos depois e 10 anos antes. Uhum. Um pastor com 70 anos, ele fala para uma turma de 60 a 80. Isso. Se nós estamos com pastores, a média de pastores aproxima 55 anos, então nós já estamos falando para a turma de 45 e 65. Significa que os jovens, sejam eles pastores ou membros de igreja, abaixo dos 45 anos, já estão achando estranha a língua dos seus pastores. Esta é a questão da comunicação, a cultura, para quem nós estamos falando. Então é preciso que os pastores mais velhos sejam preparados para a sua aposentadoria, a fim de que eles possam ser mentores, ou discipuladores, ou conselheiros, dê o termo que dê, mas que possam prestar socorro e ajudar a fortalecer a visão dos pastores que estão aí na fase dos, vamos colocar 50 anos, né? E que os pastores nessa fase abram os olhos para dizer assim, eu tenho que preparar a minha vida para que no máximo aos 70 anos, e vou dizer agora, eu entreguei com 70, mas se eu tivesse entregue a igreja com 65 anos, a igreja teria tido mais lucro. E olha que eu tenho uma equipe muito boa, eu tenho uma equipe boa de pastores, né? São dezenas de pastores, e muito bem preparados. Mas eles teriam levado a igreja nesse período melhor do que eu, mas eu só percebo agora. Entendi. Tá? Então esse trabalho com jovens, primeiro, é por amor à obra. Em segundo, por amor à igreja. Em terceiro, por amor aos vocacionados, que precisam do nosso despertamento. Né? Dou graças a Deus por você que é jovem, Ítalo. Né? Você é 10 anos mais novo do que o meu filho mais novo. Então vocês já estarem com esta consciência e dessa necessidade. E graças a Deus, vamos ter um bom trabalho. Amém. É um desafio que eles lançaram aí e eu achei muito interessante também. Pastor, vamos dar um pulinho então. Pastor, então, depois voltou para Batista da Lagoinha e teve uma transição, foi uma outra mudança completamente de vida, vindo aqui para Batista do Povo. Foi. Então, conta pra gente aí como é que foi o retorno para Lagoinha e logo em seguida o convite da Batista do Povo. Para resumir, eu diria assim, eu tenho consciência, à luz da Bíblia, de que eu não fui chamado para ser um pescador. Mas um consertador de redes. Sim. Não tem esse ministério na Bíblia, tá? Sim. Mas eu comecei meu ministério, a plantação da Getsemane foi como evangelista. E eu não posso me esquecer, faz parte da minha história, que uma noite eu estava pregando a mensagem evangelística. Em Amós 4. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Eu preparei uma mensagem evangelística. Porque estávamos assim na fase de evangelização, na semana os membros da igreja iam, distribuídos em duplas, cada um de um lado na calçada, evangelizando nas casas, era um bairro, era tudo muito fácil, né? E então eu estava no avanço. E quando eu fui pregar à noite, saiu uma mensagem pastoral. E eu estava pregando e estranhando a minha mensagem. Eu sabia que Deus estava falando através de mim. Sim. Tinha consciência. Mas eu sabia também que não era a mensagem que eu tinha me proposto a falar. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, estou transformando o seu ministério a partir de hoje. Não é que ele tivesse me dado um ministério antes. Sei. É que ele estava me fazendo passar por uma transformação. Daquele dia em diante, eu vou dizer para você, tecnicamente eu consigo pregar a mensagem evangelística, mas no meu coração a mensagem é pastoral. Sempre. Isso uma mudança de fase. De fase, Então, a partir daquela época,
eu comecei a trabalhar, fui para a Amazônia para consertar redes. Uhum. E vim para Lagoinha para consertar redes. Uhum. Márcio me ligou quando eu entreguei a Amazônia, falou, soube que você entregou, que daqui a um ano você vai entregar, e eu preciso de você aqui na igreja. Nós estamos passando por uma fase assim, e você é a pessoa em quem eu confio. Eu tinha sido seminarista dele por 5 anos. Uhum. Ele tinha sido meu professor na ocasião de doutrina, não de teologia, mas de doutrina. Doutrinas. Porque eu fui para o seminário para fazer um curso de 3 anos só, porque eu queria ir logo para a tribo. Uhum. Foi lá que eu mudei para fazer o bacharelado. Ah, tá. Entendeu? Então, nesse curso de doutrina, no primeiro ano, ele foi o meu professor. Ele falou, eu preciso de você aqui. Então, havia uma convulsão na área moral da mocidade, etc. Eles, como seminarista, eles me conheciam. Uhum. E eu ainda tinha 30 anos. Eu fiz 31 anos já na Lagoinha. Quer dizer, o pastor teve uma experiência assim, rápida, né? Forte, assim, impactante, mas rápida. Quer dizer, ainda voltou jovem para a Lagoinha. Voltei jovem. Na flor da juventude. Foi. E nós começamos uma reunião com um grupo de 80 jovens. Tinha mais na igreja. Na igreja tinha uns quase 200. Uhum. Nós começamos com uns 80, que é os que vinham. Então foi um trabalho de cura, né? E de muita dor, porque eu fazia parte daquilo, eu sentia, né? Os problemáticos eram do meu tempo, na igreja. E fizemos então um trabalho e ficamos 15 anos ali. Porque à medida que o trabalho foi, nós chegamos a mais de 3 mil jovens. Nós éramos 10 mil e tantos membros, e a reunião nossa era de mais de 3 mil jovens. Puxa vida. Porque já no Templo Novo, parte todo aquele processo de compra do terreno, construção do templo, inauguração do templo. O pastor Enéas foi o nosso convidado para pregar na inauguração. E foram 15 anos, podíamos implantar muita coisa. Implantei um trabalho assistencial muito forte, que é a minha veia. Né? Quem vive na Amazônia, em qualquer lugar, não tem como fazer um trabalho sem fazer ação social. Né? Não tem como. E tem que ser poderoso. A carência do lugar, né? Implantamos um trabalho jovem muito forte, criamos uma faculdade teológica, que era chamada FAT, ali, porque eu sempre trabalhei a questão de vocacionados, né? Criei uma escola, que depois eu criei, não sabia que era minha esposa, ela acabou vindo a ser a diretora, que o Márcio quis que ela colocasse. O meu papel era criar, e o comando era do Márcio. Sim. Né? Então eu dava estrutura, às vezes eu tinha as pessoas que eu indicava. Foram 15 anos de muita bênção. Criamos, organizamos as igrejas filhas que nós tínhamos, que eram 59, organizamos todas em igreja, ou demos as menores e zeramos, ficamos só com a sede. Naquela ocasião, quando zeramos tudo, ficamos com 1.250 membros. E que fizeram o seu recadastramento. Sei. Né? Mas tinha mais de 2.000 frequentando. E dali fomos avançando e a Lagoinha chegou onde chegou. Né? Com 15 anos, eu tive uma experiência muito forte 15 anos de pastorado. Tive uma experiência muito forte com Deus, contra a minha vontade. Mas nós fomos para conhecer o G12, eu e minha esposa, na Colômbia. Sei. Eu sempre fui de querer saber... Castelhanos. Do Castelhano. Então eu fiquei hospedado lá. E lá, porque eu vou me envolver com essas coisas, porque a igreja era grande. E eu era mais ou menos o carro-chefe de todas essas expansões, por confiança do Márcio. Né? Naquela ocasião, o único caso que eu sei, a igreja me colocou como pastor titular com o Márcio. Eu nunca vi isso. Eu tenho pastor, co-pastor, presidente, vice-presidente, né? Mas me deram, e foi por indicação dele. Então eu tinha responsabilidade na área das expansões, em todas as áreas de expansão. E eu estava vendo o que eu ia fazer com a questão das células que eu implantei na Lagoinha, bem no início. Lá, por causa disso, eu fui lá para conhecer o G12. E lá eu saí com algumas convicções. A primeira é que realmente, e eu ouvi palavra profética lá do púlpito quando eu era um entre os 6 mil, sei lá quantos, na galeria. Ninguém me conhecia, nem a mim, nem a minha esposa. E houve uma palavra profética de Deus para nós, uma coisa incrível. Então dali nós já saímos com a certeza de que era hora de sair. Mas não com a vontade, não com a disposição. Que acontece muito com a gente que é pastor, né? Não, eu comecei a perceber, falei, a hora está chegando. E ali, e certamente pastores estão me ouvindo, e eu não tenho nenhum constrangimento em falar disso, eu deixei passar da hora. E aí eu comecei a ter uma crise que eu nunca tive em 20 anos de relacionamento na igreja. Justamente com o meu maior amigo, que era o Márcio. O Márcio. Nós andamos muito juntos.
Márcio Valadão, muito conhecido, né? Muito conhecido. Andamos muito juntos. Mas ali começamos a entrar em atrito. Nós nunca tivemos atrito. Por causa de uma obra de ação social que a gente criou e a forma de administrar que eu não concordava que deveria ser como queria que fosse. Aí a coisa foi... Chegou um momento que eu fui embora para o Paraná para orar, não sem deixar a igreja, eu quero um tempo para orar. E voltei com uma convicção seguinte, não dá mais para ficar. Nós vamos ter muito atrito. Porque nós somos dois líderes fortes. Se é que um forte não é comum. Eu não vou abrir mão das minhas ideias, ele não vai abrir mão das ideias dele, mas eu não sei como deixar, porque nós somos muito amigos. Então, as nossas conversas foram muito quentes para chegar ao ponto de assim, não dá para continuar. Nada de crise com a igreja. Sim. Nem crise do ponto de vista pessoal, mas uma crise vocacional. Então, combinamos. E foi quando eu liguei para o pastor Enéas, que eu já tinha convite 6 anos e meio, a igreja me convidando. Mas eu sabia que o pastor Cláudio Eli estava pastoreando em São Paulo. Sim. Cláudio Eli era meu amigo. A minha grande experiência do ministério foi lá em Porto Alegre, com Samuel Espíndola, né? A família Espíndola. A família, né? O nosso presidente nacional hoje, eu vi adolescente. Entendeu? Um querido amigo, uma família amiga minha, né? Sobretudo Cláudio Eli. E quando eu soube, que eu ia deixar, o pastor Enéas já vinha insistindo, então eu disse, ele é o presidente da Convenção Nacional, eu vou ligar para ele e pedir para ele, dizer para ele que eu estou deixando Lagoinha. Nós tínhamos tido sério problema uns 5 anos antes com a igreja, que envolveu um colega que era muito forte na igreja, e a única pessoa que nós entendemos podia nos ajudar era ele e o Rosivaldo. Então eu vim a São Paulo conversar com o pastor Enéas, se estreitou muito. Ele foi para lá para nos ajudar a resolver, resolvemos o problema. Eu liguei, e a Hélia que atendeu, dona Hélia. E a Hélia disse, olha, ele está dando aula no seminário, acho que era um sábado, sei lá, era a noite que eu liguei, não me lembro. Ele está dando aula no seminário. Mas o que é que você quer ficar com ele? Eu falei, não, é um segredo aqui entre nós dois. Não existe segredo entre vocês dois que eu não possa saber. Aquele jeito da Hélia, né? Eu falei, não, Hélia, é que eu deixei Lagoinha. Eu tive uma conversa com o Márcio e eu deixei Lagoinha. Ainda não anunciei a igreja, nós não anunciamos ainda, queremos fazer uma transição suave, mas eu não vou mais ficar, eu não tenho mais espaço. Então, ela falou, disse, a solteirona vai casar, foi a expressão dela, né? Nossa, aqui que me perdoe aqueles solteiros mais avançados em idade que não casaram, mas foi a expressão dela. Eu disse, por quê? Ela falou, porque você sabe que o Enéas fala, que Deus falou com ele, tem tantos anos que você vem aqui, que você é o pastor da igreja. Eu falei, não, mas o Cláudio Eli está aí com vocês, eu não sou o pastor da igreja, eu quero ir para um lugar onde eu possa ser o pastor, eu não quero mais ser pastor auxiliar, não, o Cláudio Eli não está aqui, está na Batista do Povo em São José dos Campos. Aí a minha ficha caiu. O pastor Enéas me ligou logo depois e foi, então vem para cá porque fala com o Márcio que eu quero que você volte, porque ele sabe, ele falava com o Márcio, eu vou levar o Jonas, que Deus falou que é o Jonas. Daí desenvolveu-se, né? Resolvemos nossa questão, o Márcio e eu. É bom que vocês saibam que pastores também têm problema. Sim. Né? Nós não brigamos, nós não tivemos aquele problema para dividir a igreja, tanto que a convenção e a ordem de lá me convidou para abrir o trabalho em Belo Horizonte, na Zona Sul, que não tinha. Quando eu fui para a Amazônia, o Ari, que era o executivo da convenção, fez o mesmo convite. Não, vai morrer. O Josebel ligou para mim 00:30. Você está doido? Você é jovem, o campo lá é tal. Eu disse, bom, fui para lá, mas eles queriam que eu abrisse a igreja lá. E depois, na mesma época, queria que eu abrisse, porque ainda não tínhamos ali naquela região, que era uma região muito forte, né? Mas me disseram, se você abrir, você já começa com 2.000 membros. Foi o melhor anúncio para eu não começar. E foi, então, na conversa com o pastor Ernesto, não, vem para cá, e vim logo para cá, conversamos e acertamos a vinda e estamos aqui há 24 anos. Em São Paulo e 23 na Batista do Povo? 23 na Batista do Povo. Como pastor? Como pastor titular, principal. Eu tenho dó deles, mas eles me aguentaram. Mas aí começamos um período de sucessão, que eu não sei se é a época agora aqui de falar, porque... No meu amigo, meu aluno Ivener, né? Querido amigo, foi o meu aluno lá no seminário. Ítalo, tem alguma pergunta? Pastor Ítalo? Que ele está ali só coordenando e pensando, né? Isso. Sobre essa transição ministerial,
o pessoal às vezes olha uma igreja grande como a Batista do Povo e acha que é só... tudo é muito fácil, tudo é muito bom, né? Fala, é mais tranquilo, não sei o quê, porque a igreja é pequena, e começa a elencar aqueles problemas de igreja pequena. Mas o senhor que viveu tantos anos na pele, né? Está à frente de uma igreja tão grande, com a estrutura tão grande, né? Quais são as dificuldades, assim? Ou se realmente não há, como muitos dizem, de uma igreja grande? Porque geralmente a gente olha para o pastor de igreja pequena e acha, é muito mais difícil do que uma igreja grande. Mas cada desafio é um desafio, né? Cada lugar é um lugar, né? Como que funciona isso? A primeira coisa que eu acho, eu quero dar uma aula sobre o assunto, falando da minha impressão pessoal. A primeira coisa que eu acho que o pastor tem que ter é a certeza de que a igreja não é dele. Então, quando eu cheguei, vindo de uma igreja de mais de 10 mil membros, para pegar no hall 532 membros, eu diria assim, puxa, isso aqui... E nós tivemos muitos problemas, você sabe disso. Teve hora, eu confesso a você que em 6 meses, por 3 vezes, eu tive vontade de ir embora. E preparei a família para ir embora. E olha que interessante, hein, pastor? Só abrindo um parênteses. Uma igreja em São Paulo com 500 membros é uma mega igreja. Hoje o pastor sabe dessa realidade, isso, né? Isso. São raras as igrejas que falam temos 500 membros. É verdade. E não é só em São Paulo, não. É no Brasil. No Brasil, sim. A média são 130 ou 150 pessoas por igreja. Eu não sou contra isso. Sim, a nossa média aqui, né? Só que Deus me deu um ministério e não é porque é de Deus. Sim. Cada um, seja com 100, com 10 mil, está fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Exatamente. Né? E a nossa alegria está em fazer aquilo que nós sabemos que é aquilo que Deus... Porque para Deus tanto faz 3 pãezinhos, 10 pãezinhos, não faz diferença. E quando eu cheguei, eu tive um impacto, os meus filhos mais ainda, né? Porque eu tinha 3 mil jovens. Né? Nós tínhamos uma escola onde meu filho estudava, aquela coisa de chegar aqui, mas nós tínhamos certeza de que Deus tinha nos trazido para cá. E eu formei meus filhos sempre assim. O meu mais novo tinha 15 anos. Formei assim, olha, nós somos servos. Quando chegamos aqui, com todas aquelas situações, a primeira coisa é, qual é o meu papel nisso? E separar. Me permita a expressão aqui, talvez não seja exatamente nos termos bíblicos, mas assim, o joio do trigo. O joio do trigo. Com quem eu posso trabalhar e de que forma? Olha, esses tais aqui que eu já descobri, o que eu sei, são pessoas que têm problema. E entre eles tem os problemáticos. Tem gente que tem problema, tem gente que causa problema. Sim, sim. O problemático é o que São causa. Os problemáticos, não é? E esse aqui é um grupo que está a fim de fazer a coisa funcionar. E tem mais um outro grupo que é aquele que está olhando para ver o que vai acontecer. Então eu procurei descobrir quem eram do ponto de vista natural, não fui fazer pesquisa. O comportamento do povo. Né? Eu decidi investir naqueles que estavam liderando. Sem acepção de pessoas. Não tinha para mim quem era contra nem quem era a favor, quem estava na liderança. E entre aqueles da liderança, eu fui descobrindo quem eram aqueles que realmente estavam comigo. Tem aquele que era líder porque foi eleito politicamente, aquele porque já vinha por herança. E quem é que quer fazer a igreja crescer? Eu fui professor de crescimento da igreja no seminário. E eu sempre trabalhei para o crescimento. Da Amazônia eu fiz crescer, a Getsemane eu fiz crescer, peguei do zero. Cheguei na Lagoinha e fizemos crescer. Então não é que eu seja por teoria. Porque tem uma teoria do crescimento da igreja que é doentia. Sim. Né? Mas até o doente tem um soldado saudável. Parece uma obsessão, né? Parece uma obsessão. Então ele negocia o evangelho. Não é essa a questão. A questão é o que Deus colocou na minha mão. Isso eu tenho que multiplicar. Eu vou dar conta daquilo que Deus pôs. Né? E como eu tenho a experiência e a visão, eu disse, eu quero fazer crescer aqui. Né? Então, fizemos essa escolha. Primeiro, muitos saíram. E eu respeito, não quiseram ficar, não concordaram comigo. Agora, eu tinha uma igreja que me elegeu. Eu tinha que responder a essa igreja que me elegeu. Né? E outra coisa, com algumas marcas, que não dá tempo de contar, que é as experiências que eu tive com Deus. Mesmo depois de ter chegado aqui. Com essas experiências todas, eu fui investindo em quem queria, fui fazendo esses investirem em quem possivelmente faria, e fui para o púlpito para pregar. No meio de todos os problemas, o púlpito eu pregava o evangelho. Então o púlpito para mim era para evangelizar e pastorear. E com isso a igreja foi crescendo. Né? Só para terminar, eu nunca valorizei o muito nem o pouco.
Isso não é a minha característica, né? Porque Deus nunca me permitiu, porque eu já tive vontade. Então eu tenho que valorizar o que Deus pôs na minha mão. Sim. E multiplicar isso aqui, de acordo com o ministério. Foi o que eu fiz na igreja. E Deus foi abençoando. O que aconteceu foi intervenção divina. Né? Aí começamos as células, e com as células eu vi que tinha irmãos que moravam tão longe que não sabia que eles têm muita coragem para vir para cá. Então abrimos algumas células em alguns lugares e mandamos obreiros que multiplicaram e lá ficaram, foram igrejas, algumas delas nos emancipamos, outras não querem sair, querem ficar. Se quiserem sair, a Batista do Povo não tem essa ideia de prender a igreja, entendeu? Mas querem ficar, então estão lá. E depois que o meu sucessor assumiu, né? Ele é ainda mais liberal nesse aspecto, né? Porque custou menos para ele, né? Sim, sim, lógico. sim. Mas você fez a pergunta da sucessão e eu me perdi e falei isso tudo, depois você corta. A minha sucessão, ela veio da experiência de campo. Eu sempre viajei muito, pregando em igrejas e liderando convenção, e presidência de ordem. Então, eu vi o seguinte, que depois de determinada idade, e não é tantos anos, é uma faixa, uns mais, uns menos, você não consegue mais fazer a igreja desenvolver. Você consegue, no máximo, fazer a manutenção. Manutenção, E isso não é ruim. Ela cresceu, resolveu o problema, mas chegou na hora agora que ela tem que avançar. E qual é o meu papel nisso? Aí eu vi que depois, não é científico, tá? É a minha experiência, é a minha observação. Depois de certa idade, pouquíssimos pastores fazem a igreja crescer quando eles estão na liderança. Por quê? Alguns. Porque a igreja cresceu, e era o meu caso, até um certo limite, que fica puxado demais você administrar. Quando a igreja cresce, a administração, e a administração envolve tudo, é terrível. A pandemia me confirmou isso. Porque eu peguei Covid 2 vezes, eu tenho exames e mais exames de médicos especialistas do Einstein que estão na igreja, fizeram, tá lá, eu tenho armazenado, me queimaram alguns fusíveis. E hoje o meu esboço começou a ser mais do tamanho de um jornal, do que qualquer coisa, que se eu abrir um parênteses, meu filho não volta. Mas, andando com o pastor Enéas, com o pastor Rosivaldo, com o pastor Israel Afonso, que foi o grande organizador, né, já na sua velhice. E eu daria um punhado de outros nomes, alguns por estarem vivos e bem velhinhos, não vou falar. Né? Eu vi o seguinte, chega um tempo que não vai mais. Né? Então, eu planejei aos 50 anos assim, há 60 anos, eu quero anunciar a minha saída. Vamos ver como é que fica. Aos 60 anos, eu disse, aos 70 anos eu quero entregar a igreja. E então comecei a formar a equipe. O que eu fiz? Eu chamei um colega nosso, que você conhece, que é expert em planejamento estratégico, e falei, para eu deixar a igreja no ritmo em que ela está agora, e para que ela não perca o crescimento, eu tenho que ter um planejamento estratégico. Porque eu nunca fiz isso, fui muito atabalhoado. No campo missionário, Lagoinha, não tem até hoje e tal. Então eu chamei esse colega e ele ficou conosco 2 anos. A gente pagando, e pagando bem. E eu reunindo a equipe pastoral, vamos estudar isso aqui. Eles vieram estudar a igreja, vieram muitos cultos ali. E desenhamos o nosso primeiro planejamento estratégico. Porque eu já entendia que a hora estava chegando. Desse planejamento estratégico, nós criamos uma chave ali e colocamos a igreja nas mãos destes 7 que iriam me ajudar no governo. São 7 pastores. E todos os outros líderes, inclusive pastores da igreja, estariam debaixo da chave de um desses 7. E eu comecei a trabalhar mais fechado com a equipe agora. Então, na formação dessa equipe, me pediram para escrever sobre isso, eu creio que eu vou escrever alguma coisinha para ajudar. É bom, hein? Então, a partir desses 7, e por que eu escolhi? Não era eleito pela igreja, eu escolhi. Eu disse para você, vocês são escolhidos meus. Então, vamos trabalhar aqui, como você você hoje é o velho, é o ancião da igreja. Não é você? Então, você tem que ter a palavra final. Para a igreja, para a liderança. Então, eu continuo batista, mas não com algumas ideias da administração batista
que eu vi que não funciona. Não funciona, não é funciona. verdade. A nossa eclesiologia tem que ser revista. Sim. E a nossa pastorologia. Mais ainda. Vamos criar uma teologia nova aqui, né? Teologia pastoral. Mas a nossa pastorologia, a forma de ser pastor da igreja tem que ser mudada. Mudando bastante. Então, eu não... E disse isso ao pastor Enéas. Isso eu disse antes de assumir o pastorado. Tá? Pastor Enéas, eu vi o senhor escrever esse livro. Eu recebi o seu livro, o seu manual, no mimeógrafo. Eu ajudei a escrever o primeiro manual. Está lá no primeiro manual do Batistas Nacionais, que o Aloísio foi o coordenador, junto com os pastores cujos nomes eu citei aqui agora há pouco, né? Inclusive o pastor, deu branco o nome dele agora aí, que foi o grande líder nosso aí na inauguração da convenção. O Oswaldo. Não, o outro lá, o técnico nosso lá, que não era um pregador, mas já eu volto a ele. Aloísio. Não. Poxa, deu um branco aqui agora. Mas eu ajudei a fazer a revisão do primeiro manual. Tem dedo meu ali. E mesmo assim, tem coisas que depois eu revi. Né? Então, o que acontece? Fizemos planejamento estratégico e, a partir disso, eu comecei a formar essa equipe, cada um na sua área. E todos totalmente diferentes uns dos outros. Formação acadêmica, seminários teológicos onde estudaram, experiência de campo e dons ministeriais. Dons ministeriais. Eu não quis alguém comigo, ou muitos comigo na equipe, que tivesse o mesmo dom que eu. E nisso nós trabalhamos nesses últimos anos, acho que mais de 6 anos, talvez 7 desses 10, na minha reunião com ele. Me reunia com eles toda quarta-feira. Isso nós começamos a reunião 9, terminávamos 12:30, 1h, saímos, discutimos as ideias. Né? E os outros pastores se reuniam com eles. Toda semana se reuniam com os pastores. Quando decidi que era hora de deixar, eu procurei a equipe. A primeira coisa que eu fiz foi procurar a equipe. Eu acho que está na hora de eu sair. E agora vamos escolher. E eu entendo que se a igreja, por maioria, não pensa diferente do que eu penso, um de vocês será o pastor. Então vamos conversar sobre o assunto. E aí foi um desenvolvimento, e eu comecei pela administração e não pelo púlpito. Entendi. Chamei o nosso administrador, que você conhece, o Alexandre, que veio do Itaú, eu tirei. O Alexandre eu conheci pós-adolescente na igreja, então acompanhei a formação acadêmica, o namoro, fiz o noivado, fiz o casamento, apresentei os filhos, dizia para ele que eu ia tirar ele do banco. Eu fiz com ele o que o pastor Enéas fez comigo. Eu acompanhei por uns 7 anos, mais ou menos também, até a igreja ter condição financeira de trazer um administrador que dissesse assim, eu e ele damos conta do resto. E até hoje. Né? Então comecei com ele, trouxe um dos membros da igreja, que hoje é um dos membros do conselho do Itaú, de grandes empreendimentos aqui na nossa cidade, que foi meu ovelha durante muito tempo. Né? Eu disse, eu quero começar por uma devassa pela área administrativa da igreja. Mas antes disso eu tinha feito aquilo que eu achava que tinha que fazer. O verdadeiro papel do conselho fiscal, qual era, e como eu queria que o conselho trabalhasse. A postura de cada pastor e líder diante do conselho e da igreja diante do conselho. E quando tudo vi que estava assim, supimpa, né, como diz a turma aí eu convoquei uma empresa externa, uma consultoria externa, e contratamos e pagamos caro por mês para essa consultoria externa para fazer esse trabalho com a igreja. Hoje pode chegar, hoje não, já de há muitos anos, mas assim, eu digo hoje porque eu deixei a igreja. Eu passei a igreja para o novo pastor e para a nova liderança sem nenhuma pendência em nada, absolutamente nada, com excelente caixa, com uma excelente liderança, em que pese todas as nossas fragilidades humanas e compromissos de trabalho e de família, uma liderança confiável da igreja. Qualquer autoridade pode ver o nosso, desde o templo como é, até as nossas finanças, não tem nada, e uma liderança coesa. Feito isso, 1 ano e meio, nesse 1 ano e meio eu passei por todo esse processo do administrador, conselho fiscal, corpo diaconal, reuniões à parte, líderes de celas, pastores de igrejas filhas separados, pastores da sede separados, a equipe fez a reunião, que reunia comigo, foi a reunião conjunta, depois eu fiz reuniões em separado com todos eles, foi 1 ano e meio caminhando e aos poucos e passando para que eles fossem dominando.
Quando fizemos a eleição da diretoria, a eleição do novo pastor, foi um domingo de manhã, que é o dia que todo mundo tem a possibilidade de estar na igreja. Sim. Então, eu quero todo mundo presente. E está gravado no último domingo de setembro. Está lá no YouTube, você pode abrir lá e pregar a Assembleia da Igreja como foi feita. Tá? É que nós quisemos fazer amplamente aberto. A sede reunida aqui, com o templo cheio, um domingo de manhã, com gente lá embaixo no salão anexo, no Tonini. As igrejas filhas com os pastores delas lá, sendo transmitido. E na minha presidência, oportunidade para manifestação aqui e lá nas igrejas. E a única observação pesada que eu fiz foi o seguinte: olha, irmãos, eu admito, nós vamos votar agora, haverá propostas em contrário se quiser, ou votos em contrário se quiser, mas se você pode falar agora você tem que falar com propriedade. Porque às vezes vem aqueles que gostam de bagunçar a igreja, sim, chega sim. lá na hora dessa, domingo de manhã, tá todo mundo aí, a maioria não anda normalmente com a igreja, vão jogar aqui. Não. Aí nós somos responsáveis. Sim, né? sim. Porque eu estou zelando pela igreja, não é por mim, eu estou saindo, eu estou me aposentando. Então agora eu tenho que cuidar de mim, mas eu tenho que cuidar da igreja. Então, eleito por unanimidade. Não houve um voto contrário. Eu não digo que o ser humano seja unânime, porque Deus não é. Sim. Então, né? Mas que aqueles que são contra não tinham motivos morais, administrativos. As razões eram talvez pessoais. Pessoais, Não tinham razões doutrinárias, porque não tem heresia, não tem exagero. Somos batistas, continuamos batistas. Então foi assim, fantástico. E eu saí dali apaixonado pelo meu Deus, pelo ministério que Ele me deu, pela igreja, né? que eu pude cooperar para o crescimento, pela equipe. Hoje eu sou um camarada de 71 anos de idade, minha esposa um pouco mais nova do que eu, né? Mas nós trazemos marcas do ministério, sim. Nós sofremos, sabemos o que é sofrer. Nem tudo são flores, né, pastor? Não tem jeito. Mas nós não temos nenhuma mágoa do ministério, contra ninguém e contra nada. Tudo aquilo que poderia ser doentio, nós tratamos. Isso é importante demais. Fomos na né? origem. Né? Inclusive, quando eu falei, só para repetir aqui, para encerrar aqui a minha fala sobre isso, com relação à Lagoinha, Márcio e eu somos amicíssimos hoje, né? Tanto aqui como lá em Orlando, frequentamos, almoçamos juntos, vou à casa dele, não tem nada, absolutamente nada. Isso para mim é pastorear. Sim. Pastorear e ser igreja, ou ser membro de igreja ou líder, para mim não significa não ter problemas. O problema onde tem ser humano tem problema, né, pastor? Não tem como fugir disso. E pode ser, vamos dizer, como dizia a turminha, o problema mais cabeludo. A forma como nós resolvemos o problema na igreja deve seguir a forma como resolvemos o problema em casa. E isso eu dizia para a minha igreja muitas vezes, para as lideranças e para os pastores. Se eu estiver errando aqui, quando houve aquela crise, que o pastor Enéas era vivo ainda, naqueles 2 primeiros anos, eu dizia isso no público. Se eu estiver errando aqui, meus irmãos, me ajudem. Me digam. Porque eu já estou errando em casa muito antes disso. Então, eu quero que a minha família ande em ordem para que a minha igreja esteja em ordem. No pico da crise, eu dizia isso. Por isso nós vencemos todas as crises. Eu fui processado, o pastor Enéas foi processado, respondemos processo por quase 13 anos, mas vencemos tudo. Porque era calúnia, Sim. era mentira, Então, quer dizer, graças a Deus, o nosso problema como pastores não é o problema, é a maneira como nós tratamos o problema. Como nós resolvemos. Porque às vezes nós nos adoecemos, a família adoece conosco e tudo. E Jesus enfrentou o problema todo e para ele não era problema nenhum. Vamos, entre aspas, não era problema nenhum. Né? Então nós fomos chamados para isso, para resolver problema. É verdade. Uma vez uma pessoa falou que nós somos chamados para apagar incêndio. Pessoal, nós estamos chegando já pertinho do nosso finalmente aqui do nosso ConvidaCast e o papo vai embora, né? Se deixar aqui, a gente vai longe. Mas queria umas considerações finais, pastor, da sua parte, conselho para essa pastorada mais nova, não digo agora em idade, mas em ministério, né? E uma dica, assim, o que o pastor acabou de falar agora, acho que foi o ponto máximo dessa nossa conversa, né? Que o senhor resumiu bem aí toda a situação que é uma igreja, que é um organismo, são pessoas,
Mas deixa uma palavra aí para pastores mais jovens, com 10 anos de ministério e tal. Quem sabe alguns que vão ouvir estão nessa crise. Será que é isso mesmo? Será que não é? Hoje, por exemplo, nós temos uma crise muito grande de pastores que as igrejas não conseguem mais dar sustento 100%. Então o pastor tem que ter uma profissão e cuidar da igreja também. É uma realidade que eu vejo nos nossos dias também, né? O ministério pastoral, ele, como toda função, o final dele será exatamente o resultado do desenho que você fez do seu ministério. Se você faz o desenho sozinho, é uma coisa. Se você faz em parceria, é outra. Eu sou de origem de pastor solo. Na Convenção Batista Brasileira, você tinha o pastor e o co-pastor. Uhum. E não era comum ter mais do que isso. Sim. Nem ter isso era muito comum. A primeira pessoa que eu ouvi falar em ministério plural e foi muito criticado na ordem em Minas foi o pastor René Pereira Feitosa. Uhum. Porque não era comum isso. Comum era o co-pastor. Ele até havia me convidado para com ele escrever um livro sobre o assunto. Uhum. Tipo colegiado. Colegiado. Uhum. Não era comum, eu não falava Sim. disso. E eu segui essa linha de pensamento. O pastor que mais influenciou a minha vida foi René Pereira Feitosa. Ele é Feitosa. Uhum. Porque ele era pastor. Uhum. E eu sou pastor. Não sou evangelista, não sou pastor. Uhum. Então eu me identifiquei muito com ele, né? Com o pastor Enés, ao lado dele, pastor Rego, que são avivalistas, etc. Mas pastor de igreja local, eu falei, esse é comigo. Uhum. E o pastor René era assim. E eu ouvindo esses determinados conselhos desses homens mais velhos, eu diria hoje aos mais novos assim: primeiro, tenha plena convicção da sua vocação e morra por ela. Uhum. Morra por ela. Mas busque de Deus qual área de ministério é a sua área. Porque você tem muitas oportunidades. Sim. Mas quando você levanta muitos pratos, é aquela velha história de administração. Você não vai conseguir fazer muita coisa. Agora, como pastor, você é o responsável pela igreja local. E você sabe da sua limitação. Você é apenas pastor. Uhum. Então você precisa de pessoas que não são pastores como você. Uhum. Embora você precise, talvez, conforme o tamanho, 1, 2, 3 ou mais pastores também. Uhum. É porque o pastor tem o gabinete, o pastor tem aquela coisa toda. Mas você precisa de outros com outra visão. Então, eu sugiro que quem é pastor se consagre mesmo ao pastorado e diga assim: a ovelha é comigo, vem cá, vamos conversar. Aprenda, se dedique a isso, que o pastor é conselheiro, o pastor é aquele que vai com a agulhazinha lá naquele cravinho para tirar, ele não se cansa daquilo. O problema é que a maioria dos nossos pastores hoje, eles não são pastores por vocação, e sim por função. Uhum. E fica pesado. É mais ou menos como você colocar um advogado de primeira linha para ser um médico. Uhum. Os dois estão lá no mesmo nível, mas na sua visão. Sim. Então, o meu conselho é, primeiro, tenha convicção da vocação. Segundo, seja fiel, pastor, seja fiel à sua vocação. Uhum. Terceiro, entenda que você sozinho não dá conta. Então, traga pessoas que tem a vocação ministerial e procure trazer aqueles que não têm a sua vocação, embora você precise também de 1 ou 2 para te julgar, né? Para andar juntos. É como a formação de filhos. O pai é excelente, mas sem a mãe é um bagaço. É verdade. Né? Então, no pastorado, eu posso ser muito bom, mas eu preciso de gente de fora para me ajudar a criticar, para me criticar, e me criticar às vezes pesado. Mostrar o que eu não vejo. Né? Eu venho aqui de uma reunião com um colega pastor da igreja, que é um empresário, é um camarada que tem 4 cursos superiores e cursos fora do Brasil, é membro da igreja, um dos pastores voluntários. Mas uma pessoa é um conselheiro. Numa conversa que era para ser de meia hora, foi quase 2, que é muito gostoso, porque agora eu não tenho pastorado da igreja, mas eu tenho que fazer coisas também. Então nós pastores, o grande problema é que também não temos amigos com quem nós possamos conversar. Sabe? Ouvir, essa é uma realidade. Não é? Chorar as mágoas. Exato. Agora, eu fui criado num ambiente em que sempre me deu a liberdade. Eu estou comandando aqui, mas eu tenho relacionamentos fora. Eu tenho um link de amizades fora do Brasil, de pastores estrangeiros. Eu frequento muito evento fora do Brasil, que são eventos de escala mundial.
Então eu fico olhando, eu leio os livros desses camaradas, eu acompanho a história desses camaradas. E quem me ensinou isso foi o pastor Josibel de Moura Rocha. Assim que ele foi meu professor de homilética. Quando terminou o curso, ele disse assim, eu terminei o curso na formatura, ele disse assim, estou indo para um encontro em São Paulo e eu quero que você vá comigo. E esse encontro é denominacional, mas você é muito novo para ficar preso às questões denominacionais. Você precisa ouvir outros homens de Deus, outras visões, sem deixar a sua denominação. Em certo sentido, eu sou como que fosse um escravo da convenção. Muitos pensam que não, que a minha postura parece que não. Eu sou batista nacional e serei até a morte. Por quê? Porque eu não vejo motivo para não ser. Sim. Mas eu tenho pensamentos diferentes, porque eu tenho uma visão de mundo talvez diferente de outros. Não é maior nem melhor, mas é a visão que eu tenho. E foi a visão que eu implantei aqui, né, que me facilitou ter uma equipe. Então, querido, esse meu sermão de 20 minutos aqui agora, é para dizer, nós pastores precisamos ter essa visão. Os jovens precisam ter essa visão de multiministério. Apostar nisso e se preparar para dirigir esses ministérios. Porque não adianta você ter um multiministério se você não está preparado para governar isso. Sim, excelente. Nossa, é um pensamento que converge bastante com o que eu penso também. Pastor, é uma pena. Nosso tempo aí acho que até já estourou um pouquinho, mas acho que teria muita coisa ainda para falar, né? Mas quem sabe a gente pode marcar um outro ConvidaCast aí, abordando outros assuntos. Mas eu agradeço demais o seu tempo, sua disposição aqui com a gente, agradeço demais, e fica realmente o convite para que no próximo a gente possa conversar outros assuntos também, referentes aí a ministério, experiências de vida. Muito obrigado, pastor Jonas. Obrigado a você, é uma honra, viu, estar com vocês aqui, né? E espero que tenha sido útil. Com certeza. E eu tenho essa virtude de falar muito, mas eu tenho tanta sede de compartilhar, né, que às vezes fica assim, mas é uma honra muito grande, estou à disposição, é só marcarmos. Da próxima vez você fala, vamos responder isso e isso só, tá e bom. Pronto. Muito obrigado, que Obrigado, Deus abençoe senhor, muito o seu trabalho, que é importantíssimo, e a sua turma. Amém. Obrigado, pastor Ítalo, estava aí por trás dos bastidores. E você que nos acompanhou aí, com certeza tenho absoluta convicção de que você foi abençoado por todo esse relato de experiências, de dicas, de ideias e de vida com Deus que o pastor repartiu conosco aqui. E fica o convite. Quarta-feira que vem tem mais, Quarta Convida, e o próximo mês, finalzinho do mês, mais um ConvidaCast com mais uma pessoa, onde a gente vai estar aqui batendo um papo bem à vontade. Obrigado por estar conosco, Jesus abençoe a tua vida, Jesus cuide de você, cuide da sua família, te dê graça, te abençoe e te conduza em tudo. Até o próximo Quarta Convida. Muito obrigado. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.